Irmãos, nós temos caminhado sobre o tema O Maravilhoso Plano de Deus para você já há algum tempo, um bom tempo, e tem sido um tempo muito precioso, um tempo de ensino, um tempo de refrigério, um tempo de bênção de Deus para nós, em que Deus tem construído verdadeiramente o caminho dele para a nossa vida, e nós temos visto mais claramente, de forma mais diretiva, ou seja, mais para nós, mais particularmente para nós, o que Deus quer. Esse é o intuito, esse é o nosso desafio. Perceber durante a nossa vida o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer, como Deus vai organizar a minha vida. E é por isso que Deus mostra o seu amor, mostra o plano dele para nós. Porque Deus, ele quer que eu e você temos uma vida organizada, mas organizada dentro do método, do modo, do desejo, do querer, da palavra, da orientação do próprio Deus. Todas as vezes que nós tentamos nos organizar ou nos reorganizar, olhando apenas para a nossa vontade, olhando apenas para aquilo que nós queremos, olhando apenas para as nossas experiências, nós, na verdade, nós não conseguimos ir muito além, porque nós somos muito limitados e a nossa limitação faz com que nós tenhamos cada vez mais ansiedades, cada vez mais pressa e cada vez mais propensos ao erro. Por quê? Porque nós estamos olhando para nós, estamos tentando fazer do nosso jeito, e o jeito humano é um jeito falível, é um jeito limitado, e que na grande maioria das vezes dá errado. Por isso, o maravilhoso plano de Deus para a nossa vida, ele traz princípios bíblicos que nortearão a nossa vida a cada dia. E hoje nós vamos ver que dentro do maravilhoso plano de Deus para nós, Deus quer que nós sejamos transformados pela verdade. A verdade de Deus, a verdade nos transforma. Um dos versículos mais importantes que Jesus nos ensina sobre a verdade no Evangelho de João conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus foi perguntado. Mas que verdade é essa? Todo mundo tem a sua verdade. Cada religião tem a sua verdade. Os nossos religiosos têm as suas verdades. O governo tem as suas verdades. Que verdade é essa? E Jesus, mesmo em um outro momento, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É o próprio Senhor e a sua palavra. Não é uma outra verdade, não é a sua verdade, nem a minha verdade. É o Senhor. Ele, Jesus, é a verdade. Jesus é o caminho e Jesus é a vida. E por ele ser vida, ele traz vida. Ele oferece, ele oferta uma vida abundante, uma vida que vale a pena, uma vida gostosa, uma vida que a gente vive e não se arrepende da vida que viveu. Uma vida cheia da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade que é o Senhor nos liberta. Se eu sou liberto, eu não vivo mais na escravidão dos meus sentimentos, decisões, palavras, comportamentos, e eu não vivo naquela roda gigante que uma hora está em cima e outra hora está embaixo. Uma hora você é um herói da fé, outra hora você é um fracassado na fé, uma hora você está ali agarrado no Senhor, outra hora você não sabe nem quem Deus é, uma hora você está completamente entregue, absorvido, apaixonado por Deus e pelas coisas de Deus, e num determinado ponto você se esquece, abandona tudo aquilo que você diz que nunca faria, você vai e faz. Quando eu conheço a verdade, eu sou liberto de mim mesmo. E essa é a principal libertação que Jesus traz ao nosso coração. Quando Jesus diz que a verdade me liberta de mim. O pior dos senhores sou eu. A pior pessoa que eu conheço na minha vida sou eu mesmo, porque eu tomo decisões ruins.
Eu não sei lidar com situações. Às vezes eu não sei lidar com pessoas. Às vezes eu não sei lidar com o sentimento. Às vezes eu não sei lidar com palavras. Às vezes eu não sei lidar com as palavras ou que eu vou falar ou com as palavras que eu ouço, que eu recebo. E isso gera sofrimento para mim e para o outro. Eu sou aquele que mais me trai, porque quantas vezes eu e você certamente falou assim, isso eu não vou fazer jamais, e a gente faz. Se acontecesse comigo, eu não ia agir dessa forma não, e fazemos. Eu nunca falaria isso. E a gente fala. Por quê? Porque nós somos pequenos, falhos, limitados. A verdade, que é o Senhor, está às vezes afastado de nós. E conhecendo a verdade que é o Senhor, nós vivemos num novo, num vivo, num limpo, num reto, num justo, num perfeito caminho que é o Senhor. Essas são apenas algumas marcas de quem Deus é. E se Deus é tudo isso e é muito mais do que isso, Ele, sendo essa verdade, vai fazer com que a minha vida seja uma vida mais simples. Não é que é fácil, é mais simples de ser vivida. Por quê? Porque eu vou me meter em menos problemas. Porque como eu vou ter mais sabedoria para viver, mais instrução para viver, quanto mais eu acerto, menos eu erro, menos eu sofro. Quando Jesus diz, quando você conhecer a verdade vai libertar você. E Jesus emenda quando ele diz que ele é a verdade, ou seja, quanto mais eu conheço o projeto e o propósito de Deus para a minha vida, e mais absorvido eu sou pelo projeto de Deus, e mais obediente à palavra e à orientação de Deus eu me torno, mais feliz eu me torno, menos orgulhoso eu me torno, mais dependente de Deus eu me torno. E a minha vida começa a se tornar mais fácil e mais simples também. Por quê? Porque eu não vou ficar correndo de um lado para o outro para ver o que vai acontecer. Eu vou seguir o caminho da vida, o caminho trilhado, o caminho abençoado e abençoador do Senhor. João 17:17. Veja aí na sua Bíblia. João 17:17. Jesus dizendo assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O crescimento espiritual é o processo no qual nós substituímos as mentiras pela verdade. Crescimento espiritual, se você quer explicar crescimento espiritual numa frase muito simples, é isso. Crescimento espiritual é o processo no qual eu substituo as minhas mentiras pela verdade, que é o Senhor. Por isso Jesus, em João 17, ele faz aquela oração tão maravilhosa por mim e por você, dizendo, Pai, santifica-os. É o Senhor que vai santificar o teu povo. Senhor, santifica-os na verdade. Qual verdade? A tua palavra é a verdade. Quando Jesus ora por mim e por você, falando assim, Pai, eu estou voltando para o Senhor, mas eu tenho alguns pedidos. E um dos pedidos é que o Senhor transforme, faça, haja nesse povo, transformando esse povo num povo que vivia na mentira, agora num povo que vive na verdade. A tua palavra é a verdade. Faz, ó Deus, desse povo um povo santo. Quem é o povo santo de Deus? É o povo que vive na verdade. Qual é a verdade? É a palavra do Senhor. 2 Timóteo, veja lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Texto muito conhecido a respeito do que a Bíblia é, o que a palavra de Deus é e qual é a utilidade da palavra de Deus para cada um de nós. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda, não é um versículo ou outro. Lembre-se o seguinte, abrindo um parênteses aqui, Jesus não conhece caixinha de promessa. Se você tem caixinha de promessa na sua casa, aí joga fora. Isso não é Bíblia. Essa não é toda a palavra de Deus.
Essa é apenas uma partezinha da Bíblia, partezinhas da Bíblia que nós tomamos para nós absorvemos porque nos agrada, porque nos adoça, porque nos faz felizes, porque nos enchem de esperança. Mas a orientação bíblica, e se nós queremos viver na verdade, nós temos que ouvir toda a verdade. Por isso, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lembre-se, caixinha de promessa não tem repreensão, não tem correção, não tem instrução, tem só um monte de palavrinhas que são palavras doces como mel, que tem como objetivo deixar você feliz, mas que não são a instrução, são apenas partes. Por isso nós, como servos do Senhor, nós temos que fugir dessa terceirização da fé e do conhecimento. Eu não preciso estudar a Bíblia, porque o pastor estuda. Eu não preciso orar, porque o irmão, a irmã ora. Eu não preciso visitar, porque o irmão visita. Eu não preciso ser fiel à minha igreja, aos votos, à promessa que eu fiz de ser fiel ao Senhor e na igreja. Eu não preciso fazer isso, porque tem um monte de gente que já é. Só eu não vai fazer diferença. Lembre-se que o compromisso que nós temos com o Senhor não é o compromisso sobre o outro, é o compromisso íntimo pessoal, é o meu compromisso com o Senhor. Eu prometi a Cristo ser fiel a Ele e à igreja dele. Então, quando nós olhamos e vemos que a Bíblia ela é toda ela inspirada por Deus e útil, ela funciona, e ela funciona para nos ensinar, repreender, corrigir, instruir dentro da justiça, para que o homem de Deus esteja preparado para fazer a obra do Senhor. Então, a palavra de Deus ela é diferente de qualquer outra palavra, porque a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela transforma, ela resgata, ela restaura. A palavra de Deus é o alimento, é o pão que desceu dos céus e alimenta a nossa alma. É a água que dessedenta o nosso coração e faz com que nós possamos continuar vivendo, mesmo com toda a dureza da vida. A gente se alimenta da palavra e a palavra de Deus gera vida em nós. Quando Deus ele fala, as coisas mudam. É isso que nós temos que voltar a entender e a crer, a aceitar, a pregar e a ensinar ao povo para que eles tenham esperança. Não em nós somos nada, pó e cinza, mas a palavra do Senhor é poder. Por isso, quando Deus faz, as coisas acontecem. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao redor. Toda a criação existe, tudo acontece, tudo existe porque Deus disse. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 narram a história da criação e em todos os detalhes da criação nós apenas lemos o seguinte: e Deus disse, e Deus falou, e a coisa acontece. Quando a palavra de Deus entra, a história é transformada, a história é criada. E não quando eu falo ou você fala. Ou quando, porque tem um... Olha, pastor, o senhor tem que conhecer. Tem um irmão, tem uma irmã, tem um pregador, tem um pastor, tem um profeta, tem um cantor, tem não sei quem. Essa pessoa, quando fala, a terra treme. Isso não é verdade. A palavra de Deus nos diz que não há nenhum homem grande sobre a terra. Grande é o Senhor. Pastor, mas tem a oração forte, tem a oração poderosa. Não tem. Tem dois tipos de oração sobre a terra. A oração com fé e a oração sem fé. Não existe a oração de poder. O que tem é a oração feita por alguém que verdadeiramente está agarrado e tem uma fé suficiente no Senhor. A fé dele totalmente está em Cristo. E tem aquele que não tem fé. Tem aquele que ora a oração do outro, ou faz a mesma oração todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite, uma oração quase que decorada, como se estivesse lendo um texto. Então, não há um grande servo. Primeiro que o servo nunca é grande, por definição. Servo é quem serve. Se o servo é quem serve, ele serve alguém maior que ele. Certo? Se eu sou seu empregado, eu sou seu empregado porque você é meu patrão.
Então não tem grande servo de Deus. Eu fico eu fico preocupado quando eu ouço ou recebo algum convite assim, pastor, vai ter um culto, vai ter uma programação muito especial aqui ou ali, e vai estar o grande servo de Deus fulano de tal, vai estar o grande cantor, que é um grande servo de Deus fulano de tal, grupo tal, seja quem for. Quando fala isso, eu já dou um passo para trás. Por quê? Porque não existe grande servo de Deus. Existem servos que servem a um grande Senhor. Quando eu digo que eu sou um grande servo de Deus, eu estou diminuindo o meu Senhor. E importa que ele cresça e que eu diminua. Então, a Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus gera vida, ela cria fé, ela produz mudanças, ela afugenta o diabo. Não que ela seja um amuleto. O livro, a Bíblia como livro, ela não tem poder nenhuma. Não tem poder nenhum. Tem gente que usa a Bíblia como um amuleto. Deixa a Bíblia aberta no quarto, deixa a Bíblia aberta em cima no carro, deixa a Bíblia aberta no escritório, deixa a Bíblia aberta numa escola. A gente vai em hospital, vai em escola, vai em tanto lugar, tem lá uma biblona bonita, uma Bíblia grande, bonita, aberta. Como que se aquele livro fosse místico e poderoso por si só para libertar você. Não é apenas um livro, mas o que contém nele, ali há palavras de vida, palavras de transformação que cria fé, que produz mudança, que afugenta o diabo, que realiza milagres, que cura feridas, que edifica o caráter, que transforma as circunstâncias que nós estamos vivendo, que transmite alegria, que transmite paz, que transmite a vitória que é em Cristo, que supera a adversidade, que derrota a tentação, que infunde esperança, nos encharca de esperança, libera poder. Tudo isso na palavra do Senhor. Limpa nossas mentes e põe no lugar coisas boas, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós tenhamos essa mente de Cristo, pensemos as coisas que são do Senhor. E assim, lendo a palavra, como se tudo isso já não fosse o suficiente, a palavra ainda nos garante o futuro eterno ao lado do Senhor. Por isso, nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nós não podemos viver sem o nosso tempo especial com a palavra de Deus. Aí você pode perguntar, mas pastor, qual é o tempo correto para eu investir durante o dia com a palavra de Deus? A resposta é o tempo que você tem. Desde que seja um tempo especial para isso, um tempo específico para isso. Você tem 1 hora? Amém, que Deus te abençoe com 1 hora. Você tem 5 minutos? Vai ser suficiente. Porque se você usar 5 minutos do seu dia em oração e entrega num tempo especial, você e Deus, falando, Deus, eu preciso de Ti, me oriente pela Tua palavra, me alimente com a Tua palavra é a verdade, eu quero crescer no Senhor. E se você investir com o coração aberto, genuíno, entregue nas mãos do Senhor, 5 minutos do seu dia, eu garanto para você, pela palavra de Deus, que Deus vai agir restaurando e abençoando a sua vida, os seus relacionamentos e a sua família. É palavra minha? Não. É promessa minha? Não. É autoridade pastoral? Não. É a autoridade da palavra. É a palavra que nos garante tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela pode fazer. Por isso a Bíblia é chamada de leite, de pão, de comida sólida. É a palavra que nos orienta, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que faz isso por nós. Aliás, isso é tão verdadeiro que Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 4, verso 4. Mateus capítulo 4, verso 4. Está escrito, não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem disse isso? Jesus. Para quem? Para o diabo. O seu adversário, o seu acusador, foi espantado pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. A ideia do Senhor,
para nós, através da palavra, é essa. Deus, ele nos orienta pela palavra e enche o nosso coração. Aliás, isso é tão maravilhoso que uma das últimas promessas de Jesus para nós é o seguinte, que nós deveríamos falar do Evangelho. Não tenha medo, não tenha problema, não crie barreiras, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio de falar do Evangelho a qualquer pessoa. Ah, pastor, mas eu não tenho muito jeito, eu me esqueço, eu me embarano, eu me embanano, eu me embaralho, eu esqueço o versículo, eu não sei falar. Eu não levo jeito para falar. Jesus sabe disso e ele falou o seguinte: pregue, fale, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Jesus, ele é tão amoroso, tão sábio, tão poderoso, sabendo da nossa limitação, o quanto a gente é limitado, é finito, quanto a nossa mente ela nos trai, nos engana, que Jesus prometeu o seguinte: fale de mim, fale da minha palavra. Se você estiver falando de mim, falando da minha palavra, o Espírito Santo, eu garanto, eu, Jesus, garanto para você, que o Espírito Santo vos fará lembrar da minha palavra. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo do que nós teremos que falar, de como nós vamos falar. Se você falar da palavra, você vai falar com autoridade. Uma das perguntas que como pastor eu recebo muito é assim: pastor, o que eu falo para alguém? Porque eu não tenho talento, eu não tenho jeito, eu não sei, o que eu falo? Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Se você chegar para uma pessoa que estiver passando por qualquer problema, qualquer dificuldade, não é receitinha que eu estou te dando, não. É a palavra do Senhor. Se você chegar diante dessa pessoa, você falar: eu não sei falar, não me lembro, eu me embanano, o que eu não sei que eu vou falar. Para qualquer pessoa, qual é a receita correta? Falar da palavra do Senhor. Por quê? Porque Jesus disse que Ele daria a palavra a você. Então, o que você faz? Eu não sei o que falar, eu vou me perder. Sabe o que você faz? Você está visitando alguém? Você está com sua Bíblia aberta? Você levou sua Bíblia? A grande maioria de nós hoje tem a Bíblia toda no celular, num aplicativo de celular. Abra a sua Bíblia, por exemplo, num salmo curto. Leia aquele salmo. Leia um salmo para a pessoa. Não porque o salmo em si ele tem poder, mas a palavra tem poder. E aí você ora por essa pessoa. Ah, pastor, mas aí que é o problema. Lê um texto, eu leio. E para orar pela pessoa, eu vou orar, vou falar o quê? Como é que eu vou orar por alguém? Querido, querida, em nome de Jesus, ouça isso. Se você estiver diante de uma pessoa com o maior problema do mundo e fizer essa oração assim: Deus, o Senhor conhece essa pessoa e sabe o que ela está passando. Cuida dela em nome de Jesus. Amém. Se você fizer essa oração, sabendo com quem você está falando e com o coração ligado ao coração de Deus, com fé, esperança e amor, sabendo em quem nós temos crido, saiba que o Senhor ouviu a tua oração e vai agir na vida dessa pessoa. Não é porque você orou, mas é porque Deus disse, é porque Deus prometeu que Ele ouviria a oração que fosse feita em espírito e em verdade. Por isso não há segredo, não há cristão sobre a terra, cristão legítimo que verdadeiramente ama Jesus e possa de verdade dizer: ah, eu não sei orar. É claro que sabe. Você ora ao Senhor da maneira como você conversa com seu amigo, com a sua amiga, com seu pai, com sua mãe, com seu filho. Converse com o Senhor e diga: Deus, eu não sei nem o que dizer, mas eu peço, tem misericórdia dessa pessoa. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia do meu coração. Tem misericórdia da minha alma. É isso que o Senhor está esperando em nós. Às vezes a gente quer imitar a oração de algumas pessoas
puxa vida, como eu queria orar igual aquele irmão, igual aquela irmã. Não, aquela oração só é boa porque ela faz. Mas só funciona para ela, é o jeito dela, é o jeito que ela fala. Nenhum de nós que estamos aqui juntos, estudando a palavra, nenhum de nós é igual ao outro. Nenhum de nós é igual ao outro. Nenhum de nós fala como o outro, nenhum de nós é igual. Portanto, o que nós precisamos fazer é isso. Seja você nas mãos de Deus, porque a autoridade não está sobre você. A autoridade está sobre a palavra. É a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que converte. Por isso, Paulo ainda em Romanos capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Muitas coisas são importantes, mesmo no nosso culto, muita coisa é gostosa, é boa, nos faz bem, nos alimenta, nos abençoa. Ouvimos uma canção, cantamos, louvamos, participamos, mas o que muda e o que tem autoridade é a palavra de Deus. Então, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, saiba que você é um instrumento especial de Deus, que Deus usa e usará sempre para a honra e para a glória do nome dele. Então nós temos que perceber e permanecer na palavra de Deus na nossa vida em todos os momentos. Primeiro, nós devemos aceitar a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia é como a bússola no qual nós confiamos a direção da nossa vida. Uma bússola, a bússola só tem uma função: mostrar a direção correta. A direção correta para a minha vida e para a sua nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz conselho ao nosso coração. E o conselho é que damos ouvidos para tomarmos decisões sábias. Quantas decisões tolas, decisões equivocadas, decisões que nos geram mal, decisões que afetam outros, decisões que trazem o mal a outro, decisões que trazem tristeza a outro, nós tomamos. Mas nenhuma dessas tolas e bobas decisões foram tomadas baseadas na palavra. Foram baseadas em conselhos de outras pessoas e conselhos que nós decidimos por conta própria. A palavra de Deus é o conselho que nos dá direção como bússola para tomarmos decisões corretas. A palavra de Deus nos dá como que uma balança para nós avaliarmos todas as coisas. Provérbios 30, verso 5. Provérbios 30, verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. E ainda 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira correta, certa de viver. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, eu usei a Bíblia na linguagem de hoje para ficar mais simples ainda de você entender que a Bíblia ela é inspirada e ela nos ensina a verdade, condena nosso erro, corrige nossas falhas e ensina a maneira correta de nós vivermos. Por isso, aquela história que muito se diz, Deus ele ama, odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus ele abomina o que peca. Deus abomina aquele que vive na contrariedade da palavra de Deus. E outros dizem ainda mais, Deus é o Deus de amor, por isso Deus ele não nos condena, Deus ele só nos perdoa. Não é o que nós lemos. 2 Timóteo 3,16 diz que a Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus e ela é útil, ela funciona. Para quê? Para me ensinar a verdade, para condenar o meu erro, para corrigir o meu erro, a minha falta e me ensinar o caminho que eu devo viver. Ou seja, é como que uma escada. Se você prestar atenção, Deus ele me ensina a verdade, Deus aponta meu erro, Deus ele perdoa a minha falta e aí Deus me ensina, olha,
até hoje você viveu assim. Assim não é bom, assim não é correto. Assim você vai sempre sofrer. A partir de hoje você vai viver assim. É assim que Deus nos ensina. E nós devemos também receber a palavra. Lucas 8:18. Lucas 8:18. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Como vocês estão ouvindo. Nós recebemos a palavra de Deus quando a ouvimos e aceitamos com uma postura aberta e receptiva. O grande problema do mundo hoje, o grande problema das igrejas hoje, não é que as pessoas não têm acesso, não têm ouvido a palavra, não tem sido pregada a palavra. O grande problema é que as pessoas não aceitam a palavra. Se você vai, por exemplo, numa cadeia e você conversa com homens e mulheres presos pelos mais variados problemas e crimes, de 10 pessoas, 9, se não os 10, vão dizer o seguinte: eu conheço a Bíblia. Tem alguns que dizem: eu já fui crente. Eu já ouvi isso daí outras vezes. Eu já fui crente. Eu fui criado na igreja. Eu ia com a minha mãe, eu ia com meus pais, eu ia com a minha avó na igreja. Eu fui até um tempo atrás, aí eu caí nessa vida. O grande problema não é o evangelho não estar sendo pregado. O grande problema é que as pessoas não estão aceitando o evangelho porque acham que podem governar, decidir e simplesmente levarem a sua vida em sucesso, em triunfo, em alegria, em recompensa e em paz durante toda a vida, afastados de Deus. Não é isso que a palavra nos orienta. A parábola do semeador, por exemplo, ela ilustra como a nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. A maneira como nós recebemos a palavra do Senhor muda ou não muda. A palavra do Senhor, ela se torna poderosa em nós, ou a palavra do Senhor, ela é como jogada num terreno seco entre os espinhos ou entre as pedras. A parábola do semeador nos mostra isso. O problema não era nem o semeador, nem a semente. O problema eram os solos. Os solos eram ruins. A grande pergunta, então, sobre a palavra de Deus, debaixo da parábola do semeador é: que tipo de solo eu sou e tenho sido para a palavra do Senhor? A palavra do Senhor tem germinado e dado frutos e se multiplicado em mim e através de mim? Ou eu sou como que um terreno espinhoso, pedregoso, que a boa semente cai ali e eu mato a semente porque eu não quero me entregar e me comprometer com a palavra do Senhor? E aí, nós devemos, como consequência óbvia, clara, aplicar os princípios da palavra. Aplicar não é apenas ouvir, não é apenas aceitar, não é apenas conhecer, mas aplicar os princípios da palavra. O grande problema, a grande enfermidade do mundo cristão mundial hoje é a falta de aplicação da palavra. Não é falta de conhecimento, é a falta do aplicar. O que é teimoso? Uma criança teimosa, um adulto teimoso. É a velha história que a gente foi criado ouvindo, e a vida toda nós fomos desobedientes em muitos momentos. Quando os nossos pais, ou tios, ou avós, seja quem for, falava assim: não vá, não faça. Por que a gente era teimoso? Porque a gente ia e a gente fazia. Não põe a mão ali. Menino teimoso. Por quê? Porque você foi e pôs a mão. O grande problema da teimosia não é a falta de instrução. O grande problema da teimosia não é a falta de ordem. O grande problema da teimosia não é a falta de conhecimento, não é a falta de liderança, não é a falta de limite. É a minha decisão de ouvir aquela ordem, virar as costas contra aquela ordem, ser independente daquela ordem e falar assim: eu não quero fazer.
eu não vou fazer, eu não aceito fazer. A insubordinação, a desobediência é a decisão de não cumprir uma ordem que eu ouvi. Isso que é o desobediente. Ninguém é desobediente quando não conhece a lei. Ninguém é desobediente quando não ouviu um não. Não pode fazer. Se alguém foi e fez, nunca foi alertado antes, ele não é um desobediente. Ele é alguém que desconhece a lei. Mas a partir do momento que ele conhece a lei, se vier a fazer novamente, aí sim, aí ele merece todas as penas e responsabilidades da lei. Por isso, Tiago 1:22. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Veja que maneira dura Tiago ele escreve e fala a respeito da obediência. Sejam praticantes da palavra e não só ouvintes, enganando-se a si mesmos. Você não está enganando ninguém. Você está tentando enganar-se a si mesmo, porque as pessoas sabem quem você é. Dentro da sua casa, todo mundo sabe como você é. No seu trabalho, todo mundo sabe como você é. Na escola, na faculdade, na rua, no bairro, na vila, todo mundo sabe como você é, quem você é. Agora, você está enganando quem? Deus? Lógico que não. As pessoas que estão à sua volta? Também não. Quem você está enganando? Só você, tentando se enganar, porque você também sabe que você não é tudo isso também. Então, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos aplicar os princípios da palavra para quê? Para que os princípios da palavra do Senhor se tornem vida em nossa vida, se tornem bênçãos na nossa história. O pastor Batista Moody, Dwight Moody, ele certa vez escreveu o seguinte: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. É interessante como essa frase hoje ela tem sido usada ao contrário. As pessoas acham que o melhor é conhecer a Bíblia. Não, porque eu conheço a Bíblia, porque eu fui nascido e criado dentro da igreja, porque meu pai, meu avô, meu bisavô, minha mãe, porque não sei o que, eu sou membro dessa igreja faz uma vida que eu sou membro dessa igreja. A pergunta é, e daí? A Bíblia ela não foi deixada para nós simplesmente para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Se a Bíblia não mudar a minha vida, ela é simplesmente mais um livro dos muitos que eu li. Agora, se ela se tornar verdade na minha vida, ela sim é a palavra que me libertou. E quando conhecemos a verdade, que é o próprio Senhor, o Senhor liberta a nossa vida. Que você seja liberto pelo poder da palavra do Senhor, nosso Deus. Não sejam apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, sejam praticantes da boa palavra do Senhor. O maravilhoso plano de Deus para nós, entre muitas coisas e entre muitos caminhos, é nós sermos transformados pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe você de uma forma maravilhosa, íntima e particular. Que você seja transformado, você e eu, manhã após manhã, que nós sejamos transformados pela boa e suficiente palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Quero orar pela sua vida, orar pela sua família, que Deus continue abençoando a sua vida maravilhosamente, que você assim possa ser abençoado, dirigido pela palavra do Senhor, pela palavra que nos alimenta, pela palavra que nos corrige, pela palavra que nos instrui. Que você e sua família sejam instruídos e abençoados pela palavra do nosso Deus. Bondoso e amado Senhor, nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por esta noite. E eu peço, Deus, que de uma forma muito especial o Senhor abençoe meus irmãos e minhas irmãs, que eles recebam, Deus, a Tua palavra, que eles sejam transformados pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Pai, tem misericórdia de nós para que nós não sejamos apenas ouvintes,
mas acima de tudo, sejamos praticantes da Tua palavra e assim abençoados por ela. Abençoa cada pedido que foi colocado no Teu altar, cada pedido exposto, cada pedido que nós temos no nosso coração, cada motivo de alegria e agradecimento também. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. Continua, Pai, derramando bênçãos sem medidas sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias. Nós sabemos que não merecemos, Pai, mas em nome e por amor de Jesus que nós pedimos. Abençoe também a nossa nação, desde o presidente até cada um de nós. Cada líder, ó Deus, do nosso país seja também instruído pelo Senhor, transformado pelo Senhor, restaurado pelo Senhor. Pai, nós oramos porque somos pequenos, nós não somos senhores, nós somos servos de um grande Deus. E é em nome do Senhor que oramos e agradecemos. Amém. Querido Deus, abençoe você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, dia após dia, momento após momento, em nome de Jesus.